Estamos ao vivo. Boa noite para todos vocês. Gente. Que Deus nos abençoe. E a Virgem nos proteja. Amém. Mais um dia aí, segundo dia da live. Da semana inteira aí de formação. Hoje o dia tá muito legal. A gente já tá aqui há quase uma hora sentado aqui, dando uma revisada, dando uma estudada, lendo algumas coisas e preparando esse material para hoje à noite. Boa noite, Camila. Boa noite. Hoje a chuvinha tá mais leve aqui. Começou a chover agora há pouco. A gente foi que escutar o áudio legal. de ontem, tava um barulho chuva. forte de chuva mesmo, né, em alguns momentos. Hoje tá mais tranquilo. As crianças já dormiram, estão no quinto sono, graças a Deus. Deixa eu ver se meu celular colocar no silencioso aqui. Mas aí vocês falem se tá dando pra ouvir legal, se tá dando pra ver bem, tá? Porque a gente já inicia. Tô botando no cronômetro aqui porque é bom controlar, né, a hora. Que eu fiquei sabendo esses dias, se passar de uma hora o Instagram corta na hora, né? A live tem que ter uma hora só, passou de uma hora o Instagram já corta. A gente vai se esforçar pra, mais uma vez, tentar dar uma resumida, porque é muito conteúdo, é muito assunto, né? Mas vamos continuar aí no nosso caminho. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Boa noite. Gente, perdão, às vezes não dá para ler, porque para ficar nós dois o celular tem que ficar um pouco longe. A gente até botou um microfone aqui, mas enfim. Uma boa noite para todo mundo que tá chegando, não é? Quem não conseguiu assistir, né, a live ontem, a gente também fez uma outra live no dia 22, a gente conseguiu salvar no YouTube, tá? Então as duas lá, quem quiser assistir para poder acompanhar, né, direitinho, é só entrar no nosso perfil ali no Instagram, que você vai ter um link, e aí tem lá YouTube. Você clica e cai no nosso canal, e aí dá para assistir direitinho, né, para se inteirar melhor da nossa semana, desse caminho que a gente está fazendo, né? Ótimo, legal. Vamos começar então, né? Ontem a gente viu o que ontem? A gente viu ontem uma introdução à teologia do corpo, né? O plano de Deus, né? O plano original, quando Deus cria o homem e a mulher, né? Ele tem todo um desígnio para nós, quando ele nos cria. E vimos toda a beleza, né? Todo o nosso chamado ao amor, nosso chamado à comunhão. E é interessante que quando a gente coloca, né, toda essa beleza diante dos olhos e vê a realidade que muitas vezes nos cerca, a realidade que nós mesmos às vezes já vivemos na nossa própria carne, né, em relação à dificuldade de amar, à dificuldade de se entregar, e a gente fala, poxa vida, tem um abismo, né, entre o que Deus pensou lá no início, o projeto original, entre o princípio, né, que Jesus se remeteu, ao que a gente vê hoje, né, na música, na realidade, na vida, onde ninguém tá nem aí mais, ninguém se doa mais, ninguém se ama verdadeiramente. E aí a gente precisa se perguntar, né, da onde que veio essa discrepância tão grande? E realmente veio a partir da realidade do pecado, né? Ontem a gente via essa realidade antes do pecado, mas, infelizmente, na sua liberdade, o homem caiu, né, na tentação e cedeu ao pecado, desobedeceu a Deus. Então a gente vai iniciar hoje falando um pouco, né, esclarecendo um pouco sobre a questão do pecado original mesmo. Né? Adão e Eva lá criados, conscientes do seu chamado, a comunhão, ao amor, a doação, de repente rompem essa aliança com Deus, né? Rompem com a sua própria vocação. Entra o pecado no mundo, né? Então a gente precisa primeiramente compreender o que foi esse pecado original. Todo mundo sabe que o pecado original foi eles comerem do fruto proibido, não é? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, ontem a gente já viu que toda a linguagem de Gênesis é uma linguagem simbólica. Então, o que isso simboliza? O que isso quer dizer? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente vai recorrer aqui ao catecismo, né? Que no seu parágrafo 396, ele fala muito claramente. Ele diz, a árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança.
O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. E no parágrafo 398, ele continua: neste pecado, pecado original, o homem preferiu a si mesmo a Deus, e com isso menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, do seu próprio bem. Ou seja, quando Deus cria, Deus como criador, ele estabelece as leis. Não é? Alguém que cria alguma coisa é que está sabendo ali as leis que regem tal coisa. Né? E ele sabe o que vai dar certo, o que não vai dar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que vai ter boas consequências, ou seja, o que eu preciso fazer para atingir o objetivo para o qual aquilo que foi criado, não é? O que é preciso fazer para aquilo atingir o objetivo e o que não se pode fazer porque vai dar consequências ruins, vai ter consequências ruins esses atos que forem feitos. Então Deus cria o homem para a felicidade. Deus cria o homem para o amor, para a plena realização. E para que isso aconteça, ele coloca as suas leis. Não é? E uma dessas leis é justamente que a gente, com confiança na sua bondade, se comporte como criaturas, né? Obedecendo aquilo que ele diz que é bom e rejeitando aquilo que ele diz que é mal. É como assim, pensa num casal que comprou uma geladeira. Eles compraram uma geladeira dessas novas, toda tecnológica, não é? Cheio de botões, não é? Tem até Wi-Fi, tem tudo, enfim. Eles compraram uma geladeira cara. Não é? E eu levo para casa, enfim. Essa geladeira é minha, é de muito valor, é minha, eu comprei. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com essa geladeira, correto? Correto. Só que se eu quiser atingir a plenitude dessa geladeira, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o manual e eu vou ler aquilo que o criador da geladeira, os engenheiros que fizeram ela, me dão ali todas as dicas, todos os conselhos, me ensinam direitinho como usar aquela geladeira, para que eu possa extrair o máximo que aquela geladeira pode me dar. Só que a geladeira é minha. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com a geladeira. Ou seja, eu leio lá no manual que a geladeira é 110. Eu posso ligar ela no 220? Posso. Eu vou lá e ligo. Mas, obviamente, isso vai ter uma consequência ruim. Não é? Eu tenho a liberdade, mas eu também tenho a obrigação, eu tenho a... Como é que eu vou dizer? É inevitável. É inevitável que eu sofra as consequências daquela atitude que eu estou fazendo. Porque existem leis que não mudam, né? Que não adianta você querer dizer que não tem como, né? Você pode tomar ali um copo de veneno dizendo que aquilo é maravilhoso, que isso não vai impedir do veneno te matar, né? São as consequências Ou seja, verdade, eu liguei a geladeira no 220 e ela vai queimar. Né? Aí eu, por orgulho, vou falar, não, mas eu comprei isso daqui porque eu queria uma estante para livros. E aí eu vou colocar os meus livros na estante. Está tendo alguma utilidade? Está, mas nem de longe é a utilidade para o qual ela foi criada. Ela não está atingindo a sua plenitude. Você está pagando aí R$5.000 numa estante de livros, compreende? Então, para que a gente atinja essa plenitude, a gente precisa seguir as instruções de quem criou. Para que a gente atinja a nossa plenitude, a gente precisa seguir as instruções de quem nos criou, ou seja, seguir o projeto original de Deus para mim. Se eu quero que o meu matrimônio atinja, não é, o seu objetivo final, a plenitude para o qual ele foi criado, eu preciso seguir então as instruções que Deus deixa claro, que a gente viu ontem através da teologia do corpo, para o matrimônio. É porque muitas vezes a gente não reflete, mas a grande tentação de Adão e Eva, a sedução da serpente, foi que, rejeitando a Deus, eles seriam como Deus, né? Ou seja, eles mesmos ditariam as regras, eles teriam nesse sentido, o conhecimento do bem e do mal é essa capacidade de dizer o que é bom e dizer o que é mal. Então, muitas vezes a gente se comporta dessa maneira hoje. Eu quero dizer o que é bom e o que é ruim para o meu casamento. Esse é o grande pecado da humanidade em todos os tempos. Sempre foi, né? É você querer por si mesmo estabelecer aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E aí você sempre vai dar de cara no muro, né? Deus vai lá,
sei lá, crescer e multiplicar, isso vai te convidar à abertura à vida. E você fala, não, isso daí você não tá sabendo de nada. E até mesmo dentro da igreja, não é? Não é só aí no mundo secular, entre os ateus, na ciência, não. Mas dentro da igreja, às vezes você vai dar uma formação, você passa um ensinamento da igreja e as pessoas se revoltam, aquele orgulho dentro da pessoa começa a gritar, aquela soberba, e ela se revolta com o ensinamento da igreja. Ela se revolta muitas vezes contra você, que está ensinando a ela, contra o ensinamento da igreja. Por quê? Porque ela quer ter esse poder de definir o que é bom e o que é ruim. Só que nós não temos esse poder. Nós somos criaturas, né? Nós não somos o legislador, aquele que faz mesmo a lei e a verdade das coisas. O que nos cabe é confiar nessa bondade de Deus, é confiar. É se Deus está dizendo, olha, ama teus inimigos, olha, ora pelos que te perseguem, por exemplo, parece uma coisa louca, mas não, eu confio que aquilo é o que é bom para mim e eu vou obedecer, eu vou naquela confiança mesmo que ele me ama, que ele quer o melhor para mim, eu vou obedecer, eu vou me esforçar por obedecer e seguir esse projeto. E então o pecado original foi exatamente isso, essa rebeldia, né, essa desconfiança do amor de Deus que levou, né, o primeiro casal a romper, né, a sua aliança, a desconfiar de Deus. E isso trouxe consequências, né? Como nós vimos, e consequências que o próprio Deus já tinha avisado, né? Por amor a eles, né? E, mais concretamente, Adão e Eva perderam 3 dons chamados préternaturais, que eles possuíam naquele estado, antes do pecado, né? Naquele estado chamado de santidade original, eles possuíam alguns dons, como se fosse um bônus, assim, que a natureza humana possuía e que dava a ela graças especiais. Os 3 dons que eles perderam depois do pecado, que Deus avisou que eles perderiam, e de fato perderam, o primeiro deles foi a imortalidade, né? O homem foi criado para... A morte nunca esteve nos planos de Deus para o homem, porque a morte é uma aberração, né? Essa separação da alma, entre a alma e o corpo, nunca foi o projeto de Deus, né? Nós vimos ontem que o homem é essa unidade perfeita entre corpo e alma, né? É uma coisa que deveria estar sempre ali unida, porque isso é o ser humano. E aí entra a morte, que é essa separação, e por isso a morte é algo tão difícil, né, para nós, para o homem de todos os tempos. A morte sempre vai ser uma realidade estranha, uma realidade esquisita, porque a gente não foi criado para isso. Triste, né? Nós não fomos criados para a morte, né? Não fomos projetados para ela. Então eles perdem a imortalidade, a morte entra no mundo, e eles perdem também a impassibilidade, ou seja, a impassibilidade era que eles não sofriam, eles não se cansavam, a realidade do sofrimento humano não existia, né? E passa a existir. E o terceiro dom preternatural que mais nos interessa aqui hoje, pra gente falar, que eles perderam, é o dom da integridade. O que é esse dom? Nós sabemos que nós somos dotados, assim como os animais, né, aí irracionais, nós somos dotados de alguns apetites, de alguns desejos que Deus colocou no nosso interior. É como se fossem incentivos, digamos assim, para que se cumpra um determinado fim. Assim como é com os animais. Né? Por exemplo, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ter energias, ter força. Então, o que Deus faz? Ele coloca em nós o apetite de comer, de nos alimentarmos, para que a gente possa se alimentar e então atingir esse fim, né, da nutrição, para que a gente tenha força, para que a gente não morra, né, para que a gente tenha energia, enfim. Da mesma forma, a questão da procriação, né, da perpetuação aí, do homem, né, isso precisa acontecer. Então, Deus mesmo coloca em nós e também nos outros animais esse apetite sexual, da parte da sexualidade. Mas tudo tem um fim, tudo tem uma finalidade, né? Eles não são ali os reis. E em Adão e Eva, antes do pecado, com o dom da integridade, esses desejos, esses apetites estavam perfeitamente submetidos, ordenados, comportados, digamos assim, submetidos à sua razão. Isso porque, assim, diferente dos animais,
o homem, ele é corpo, assim como os animais, mas ele também tem uma alma. Ou seja, ele vai ter os instintos, que é próprio dos animais, mas ele também vai ter a inteligência, a razão, que é própria da alma. O que é também diferente dos anjos. Ou seja, os anjos, eles são puro espírito. Então, eles não têm esses instintos, não têm esses desejos. Os animais são pura matéria, é criatura. Então, eles... é só instinto. Só instinto. Não é? O homem é como uma fusão dessas duas realidades. Ou seja, são duas realidades completamente diferentes, um animal e um anjo, e o homem ele tem essas duas realidades. Então, para que essas duas realidades coexistam em perfeita harmonia, existia um dom préternatural, ou seja, um dom ali que, né, do começo ali da natureza humana, não é, dos primeiros pais, que submetia, ou seja, aquilo que é inferior àquilo que é superior. Ele submete a parte animal à parte espiritual. Ele submete os apetites à razão. Então o homem, naquele momento, ele fazia, né, ele sentia vontade, digamos assim, de fazer, sentia desejo de fazer o que ele tinha que fazer. É difícil pra gente imaginar essa realidade. É difícil a gente imaginar, né? Porque a gente não vive, né, com esse dom, infelizmente. Ou seja, perdido, mas... ele só ia ter vontade, aquele desejo de comer alguma coisa, se ele tivesse fome, se ele estivesse precisando, se fosse o momento, se a razão dele, não é, dissesse pra ele, olha, agora é a hora de comer. Convém que você coma. E aí ele vai sentir um apetite, e aí ele vai sentir um desejo, não é? Independente se ele tivesse com um banquete na frente dele. Se não convinha que ele comesse naquela hora, ele não ia ter aquele desejo, aquela coisa, né, louca, para poder comer. Então, o que aconteceu? O homem perde, então, esse dom da integridade, que era maravilhoso na sua vida. E o que acontece? Esses desejos, esses instintos, né? São Paulo, ele utiliza esse termo dos instintos egoístas, né? Dos instintos, dos apetites, começam a ficar... As paixões começam a ficar o quê? Totalmente desordenadas, totalmente enlouquecidas e querendo mandar em tudo. Querendo mandar, né? Querendo que a razão fique caladinha na dela e que eles mandem, né? Porque os instintos, eles é como se tivesse acontecido uma rebelião mesmo. E aí acontece essa desordem profunda no coração do homem. Ele passa a ficar, de certa forma, mais semelhante um pouquinho aos animais, sabe? Porque, e como a gente vê, né, uma pessoa, até por exemplo, uma pessoa que é viciada, né, que não tem, que a sua razão ali não tem voz mais, é só aquele instinto, aquele desejo, uma pessoa que atingiu uma questão de uma obesidade mórbida, sabe, de um vício muito grande, como que é uma loucura, né, a pessoa ela fica escrava mesmo dos seus apetites, dos seus desejos, dos seus instintos. Isso é a desumanização, né, a gente cada vez mais parecido, né, com os animais e não com aquilo que nós somos chamados a ser, né? Mas aí a gente que é chamado ao amor por Deus, chamado a sermos dom para o outro, a nos fazermos dom para o outro, com essa desordem, o que acontece? O homem começa a buscar incessantemente uma autossatisfação, a própria satisfação, né, de si mesmo, dos seus desejos, daquilo que dá na telha, né? E aí começa aqueles slogans, o importante é ser feliz, o importante, sabe, é aproveitar a vida e vamos viver a vida, sabe, deixa a vida me levar. Isso é o quê? É um homem obedecendo aos seus instintos mais, digamos, inferiores, né? E o pior, ele começa a dizer que isso é o amor. Às vezes por uma ignorância, às vezes por uma incapacidade de viver o amor verdadeiro, ele vai, para se justificar, dizer que isso é o amor. Que o amor ele não é uma renúncia, o amor não é uma doação, o amor não é uma entrega, o amor é simplesmente uma troca de satisfação. Uma troca de satisfação. Um relacionamento amoroso seria o encontro de dois egoístas, não é? Ambos que querem somente o prazer, o prazer, o prazer. Mas o homem, pobre homem, desordenado, está fadado a viver nessa condição, a morrer assim, com Jesus Cristo, né, que se faz homem, e com a obra da redenção,
nós temos a nossa esperança. Nós temos a esperança de não estarmos aí fadados ao fracasso, né? A não realizarmos a nossa vocação. Por quê? Porque Cristo, quando ele vem, quando ele nos redime, ele religa, né? Ele refaz aquele rompimento que teve, né, pelo pecado de Deus com o homem. Jesus, ele religa-nos ao Senhor. E mais do que nos religar, ele nos recria. É como se, a partir ali da cruz, da ressurreição, do mistério da nossa salvação, nós fôssemos realmente recriados. Pelo batismo, nós somos novas criaturas. É como se fosse um novo Gênesis mesmo. E nesse novo Gênesis, nós temos as graças ao sacrifício de Jesus, nós temos as graças necessárias para, sim, mesmo depois do pecado, atingirmos a meta. Atingirmos aquela plena humanidade. Aquilo que Deus sonhou para nós. Exatamente, porque Cristo, com o seu sacrifício, ele nos religa novamente a Deus. Aquilo que foi rompido, aquela aliança que foi rompida, não é, com a entrada do pecado no mundo, Cristo, então, ele religa essa aliança. E tendo acesso a Deus, então, nós não vamos ter acesso aos dons preternaturais, não tem mais, já foi, mas nós temos acesso a uma graça toda especial que vai nos ajudar a, então, voltar a caminhar, não é, para aquele projeto original, ou para alguma coisa muito próxima do projeto original de Deus para o homem, para o matrimônio, para a sexualidade. É muito bonito, tem um texto da Liturgia das Horas do Sábado Santo, que narra, não é, Sábado Santo é quando, não é, Jesus ele morre na sexta e aí ele vai ressuscitar no sábado de madrugada, e aí durante o dia é aquela a descida à mansão dos mortos, né? E nesse texto, Jesus chegando na mansão dos mortos, e o primeiro onde ele vai é em Adão, não é? E ali ele toma Adão e ele leva de volta, não é? Ele restaura, não é, a dignidade de filho de Deus que Adão perdeu com o pecado. E tem uma eu não sei se eu poderia chamar de lenda, mas é uma tradição, não é? Que o corpo de Adão, né, quando Adão morreu, porque ele se tornou mortal, ele era imortal, mas ele se tornou mortal por causa do pecado, e ele foi enterrado. E esse lugar ficou chamado como o Monte da Caveira, ou seja, o Gólgota, que foi exatamente onde Cristo foi crucificado. E essa tradição ela vai dizer que, não é, quando Jesus morre, há um grande terremoto na terra, o chão se abre, e o sangue de Cristo escorre da cruz e toca o corpo de Adão, os ossos de Adão, né? E faz com que o corpo de Adão ressuscite, não é? Ganhe novamente a vida, não é? Porque a gente sabe que quando Jesus ressuscitou dos mortos, muitos mortos ressuscitaram juntos, enfim, né? Inclusive lá na Terra Santa tem, não é? Tem. A capela de Adão, né? Que fica logo abaixo da capela do crucifixo, não é, que tem lá, né, nas igrejas da Terra Santa, né? Todos os locais sagrados foram construídos igrejas e tem lá a capela de Adão. E é uma tradição muito antiga mesmo. E é né? muito bonita, né? Ainda que seja, sei lá, não sei. Ainda que seja lenda. Seja só lenda, mas assim... É uma simbologia muito bonita. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele redime toda a humanidade e ele faz nova todas as coisas. E é por isso que nós hoje podemos... né, temos essa esperança, temos essa possibilidade de viver algo semelhante àquilo que era o projeto original de Deus para o homem e para a mulher. Então, mesmo após o pecado, a gente continua tendo a meta. E a nossa meta é o amor. Na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que é um dos documentos do Concílio Vaticano II, a gente encontra essa afirmação. Né, está falando do homem para com Deus. Né? Essa semelhança do homem para com Deus, né, manifesta que o homem, a única criatura na terra que Deus quis por si mesma, não pode se encontrar plenamente senão por um dom sincero de si mesmo. Então, nessa frase nós temos, e São João Paulo II explora isso de forma belíssima na Teologia do Corpo também, a nossa vocação. A nossa meta é nos tornarmos um dom. Nos tornarmos um dom para o outro. Né? De graça nós recebemos a nossa vida como um dom de Deus
e de graça devemos dar a nossa vida aos outros por amor. Mas, se eu preciso dar a minha vida, como que eu posso dar algo que eu não possuo? Como que eu posso me dar ao outro, me entregar ao outro, se eu não me tenho, se eu não me possuo, se eu não sou o senhor de mim? Se eu sou escravo dos meus próprios instintos, dos meus desejos, né? Dos meus apetites. Porque um escravo, ele não consegue decidir por si mesmo. Quem decide é o seu senhor. Então, se eu sou escravo dos meus instintos, como eu posso decidir a minha vida? Como eu posso me entregar para alguém se eu não me pertenço? Se eu pertenço aos meus instintos, aos meus desejos? E o meu desejo me joga, sabe? Pra lá e pra cá. Porque ele é enlouquecido, ele não tem sentido, ele não tem razão. Gente, hoje eu tô com vontade de fazer uma coisa, amanhã eu não tô mais, assim. Os nossos sentimentozinhos, desejozinhos, apetites são muito instáveis, assim, né? Não tem lógica nenhuma. É algo mesmo que, se nós somos comandados por eles, a gente tá numa vida de escravidão. Realmente a gente está numa vida de escravidão. E aí tem nesse documento aqui, que é uma pérola escondida esse documento aqui. Ele se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado. É um documento muito bom para todos, né? Para quem tem filho, porque ele fala muito de educação de filhos. Não, é do Conselho Pontifício para a Família. É um documento de... Mas no tempo de São João Paulo II. É um documento de... 1996. 1996. É. E aí ele afirma, aqui no parágrafo 16, ele fala o seguinte: é óbvio que o crescimento no amor, enquanto implica o dom sincero de si, é ajudado pela disciplina dos sentimentos, das paixões e dos afetos, que nos faz chegar ao autodomínio. Ninguém pode dar aquilo que não possui. Se a pessoa não é senhora de si, falta-lhe aquele autodomínio que a torna capaz de se dar. E aí no parágrafo 18, a alternativa é clara. Ou o homem comanda as suas paixões e alcança a paz, ou se deixa comandar por elas e torna-se infeliz. Aqui só está reafirmando o que o concílio já dizia. O homem só se encontra plenamente, o homem só é feliz, só se realiza quando ele se torna dom. E para se tornar dom, eu preciso do autodomínio. Eu preciso ser senhor de mim para poder então me doar. Não tem outra possibilidade para o homem. Não tem. A gente pensa, gente, naquelas palavras que a gente afirma diante do altar, né, ao nosso futuro esposo. Como que você vai prometer ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, sabe? Riqueza e na pobreza. Incondicionalmente, até que a morte o separe, se você é um mero escravozinho dos seus sentimentinhos, assim, sabe? Se amanhã se você não tem um mínimo de autodomínio, é impossível você prometer isso com verdade. E é por isso que para a grande maioria das pessoas é um absurdo, né? Você fazer um voto perpétuo, você fazer um voto para a vida inteira, não é? E se amanhã mudar? E se amanhã o amor acabar? As pessoas já se casam já pronta para separar, por quê? Porque ela já sabe que ela não tem a capacidade de tomar uma decisão para a vida inteira, porque ela é escrava dos seus próprios sentimentos. É por isso que o casamento, ele se dá de forma válida, né? Porque tem muito casamento que não é válido, é nulo, né? Mas o casamento válido, ele se dá essencialmente entre duas pessoas que livremente se doam, né? E se dão e se recebem em casamento. Se existe aí essa falta de liberdade, seja ela qual for, né? Tem muito aquela é como se fosse uma sátira, assim, daquele casamento de festa junina, sabe como? Que o noivo vai obrigado, né? Porque engravidou a noiva e casa obrigado, né? Aí a gente tem a falta da liberdade. Não acontece, não dá pra gente se dar ao outro sendo coagido, não estando livremente. Porque o amor, ele pressupõe liberdade. A gente só ama mesmo quando a gente ama livremente. Quando a gente ama porque quer amar, entende? Porque quer amar. Então a gente precisa, a partir do pecado aí que entrou no mundo e teve toda essa desordem, a gente precisa aprender
é esse autodomínio. A gente precisa resolver e ir resolvendo ao longo da nossa vida esse grande conflito das nossas paixões. Só que não é uma realidade fácil, porque nós não fomos educados para fortalecer a nossa vontade, não é? A nossa cultura, o nosso contexto atual, não é? Muito pelo contrário, assim. De família, o nosso contexto atual, até mesmo de igreja, não proporciona, não é, uma boa formação, não é, na virtude, para que a gente possa fortalecer a nossa vontade. Então os nossos instintos, os nossos sentimentos vão crescendo, e aí a gente tenta às vezes lutar contra eles, mas eles são muito fortes. Eles fortalecem, eles nos engolem, não é? E aí entra como, né, São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, não é? Faço aquilo que eu não quero. Faço o mal que não quero. Faço o mal que não quero. Como assim você faz o mal que você quer? Se você fez é porque você quis. Não, muitas vezes eu não quero. Eu não quero. Na minha razão, na minha consciência, eu sei que aquilo é mal e eu não quero fazer. Mas eu acabo sendo obrigado, sendo coagido, sendo levado ali pelos meus desejos, que são fortes demais, né? Isso muitas vezes acontece quando a gente peca, né? A gente peca, a gente fica naquela enlouquecido, não é? Que quer pecar, aquele desejo gritando, a gente luta um pouquinho daqui, luta dali, de repente você cai em pecado, seja qual pecado for, não é? Você cai em pecado. E aí depois que você se sacia daquele pecado, não é? Ou com a ira, ou com a questão da sexualidade, não é? E você se sacia, ou seja, passa aquele momento, bate aquela dor na consciência e você fala, por que eu fiz isso? Porque no fundo você não queria fazer aquilo, mas você praticamente saiu de si, não é? Ou seja, os seus desejos, eles estão tão fortes, que eles conseguem tomar o controle do seu ser e te leva a uma situação de pecado, te leva a um pecado objetivo. Né, quem nunca sentiu essas dificuldades, por exemplo, sei lá, se você se propõe a fazer uma dieta, uma mortificação que seja, né, e caramba, como é difícil, sabe? Como é difícil a gente sentir vontade, né, de comer uma coisa, e a gente não ceder, e a nossa razão vencer, sabe? Ou, sei lá, eu mesmo. Rezar o texto diariamente, sabe? Diariamente, ou levantar mais cedo, vou levantar cedo. E aí, como é difícil, né? A questão do minuto heróico, né? Que São José Maria Escrivá falava, de você, não, o despertador tocou ali, pode ser a hora que for que eu vou me levantar, não vou dar uma trégua pro São José Maria Aí vem aquele apetite, heróico, porque... não é? Aquele desejo de ficar mais na cama e te domina, te apaga, não é? Até o despertador tocar ali de novo para você acordar, ou até você acordar que já perdeu a hora. E a nossa vida é essa constante luta, essa constante batalha para nos reeducarmos mesmo, né? São Francisco de Sales, ele falava, o maior inimigo do homem é ele mesmo. E de fato, é a luta mais difícil. É contra essas desordens, essas desarmonias que estão dentro de nós. Dentro de nós. Muitas vezes quando a gente se converte, a gente está numa vida muito mundana e de repente a gente conhece a Deus. E aí, às vezes, realmente, as dificuldades iniciais vão ser ali o mundo. Nossa, como é difícil parar de ir, sabe, numa balada mundana e tal. E me comportar como o mundo fala para eu me comportar. No início isso é até uma dificuldade grande, mas conforme a gente vai caminhando, a gente vê que a dificuldade realmente grande é essa desordem interior, né? Essa, de certa forma, desarmonia, esse desajuste que a gente traz, né, em nós mesmos, sabendo que é bom, porque Deus nos revela, né, pela fé, pela revelação divina, a gente sabe o que é bom para nós, mas ao mesmo tempo alguma coisa ali tá dizendo para você não fazer. A realidade do homem, né, do homem após o pecado, é mais ou menos como uma sala de aula da segunda série. Imagina aqueles pirralhos tudo enlouquecido na sala de aula e uma professora novata, extremamente coagida, tímida, tá lá. Esses pirralhos são os seus
os seus instintos, os seus sentimentos. A professora sabe o que eles têm que fazer, mas ela não consegue controlar eles, e eles estão enlouquecidos, brigando um com o outro, jogando carteira pro alto, fazendo guerra de bolinha de papel. E a professora, ela tenta, mas ela simplesmente não consegue, porque ela não tem força, não é, para poder agir contra aqueles instintos, né? Ela não consegue submeter eles àquela ordem a qual ela está ali para colocar. É como se ela fosse a figura, mais ou menos, dizendo da nossa razão, né? E as crianças enlouquecidas, os nossos desejos. E aí, qual que é a solução para essa professora? Ela tem, mais ou menos assim, 2 chances, né? 2 saídas. A primeira que ela pode fazer, ela tem liberdade para fazer, é, sei lá, amarrar todo mundo. Que é o que muita gente defende, né? Que é o que muita gente fala, que é o que a igreja fala pra gente fazer. É amarrar todas elas ali no centro da sala, dar um jeito, e pegar uma metralhadora e fuzilar todo mundo. Pronto, acabou. Ou seja, mata os seus instintos, anula. Acaba, vive só de razão. Sabe, vive como um repolho, assim, como o padre Paulo Ricardo fala isso, né? Mas, gente, peraí, quem que vai fazer isso, né? Isso aí não tem a mínima lógica. Até porque você não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. E não é pra gente fazer isso. Você até pode tentar amarrar, mas uma hora ele se solta, meu querido. Ele vai se soltar mais forte. Pior do que antes. Os nossos desejos, eles não foram feitos para serem reprimidos, sufocados, metralhados, entende? E a gente passar a viver, agora eu sou um anjo, eu não sinto mais nada, não tem... Não é isso. Os nossos desejos, eles foram criados para serem o quê? Educados. Para serem educados, ordenados. Eles precisam trabalhar para a nossa santificação, Exatamente. Assim como a razão. Mas cada um no seu papel. Exatamente, cada um na sua ordem também, né? Eles não querendo se sobrepor à nossa razão, ao que nós sabemos que é bom para nós. Então, o que essa professora tem como saída? Ela pode, né, na sua liberdade também, pedir ajuda, sabe? Pedir uma super nani, assim, pra ajudar ela e dar uma luz E aí vai chegar lá a super nani na sala de aula, no início vai ser bem difícil, mas aos poucos, né, a gente vê que a coisa flui. Junto com a professora, ela vai conseguir botar ordem na sabe? coisa. A coisa vai acontecendo. E essa super nani, né, esse auxílio... Seria a graça santificante. É a graça de Deus. É a nossa fé. É aquilo... De tudo que nós recebemos de graça do Senhor, que sim é possível. Né? Essa foi a obra aí dos santos, né? Educar os seus sentidos para que a gente possa, de maneira plena, amar. Que a gente possa, de maneira cada vez mais perfeita. Né? Foi assim que Jesus... foi um pouco disso que Jesus está querendo dizer quando ele fala, sede perfeitos. Poxa, a gente dá de cara com uma exigência dessa... Cara, seja perfeito. E até mesmo isso se manifesta na pessoa de Jesus. Quando ele está no Horto das Oliveiras, em agonia, suando sangue, e ele diz, Pai, se possível, me livra deste cálice. Ou seja, o meu corpo não quer isso, não é? Eu sei que eu vou sofrer, ou seja, os meus afetos não querem isso, não é? Ninguém quer sofrer, não é? O corpo, os instintos, os afetos, os desejos, você não quer isso, porque isso é ruim, não é? Mas ele fala que seja feita a sua vontade, ou seja, a minha razão, ela sabe que é necessário passar por isso para se alcançar o objetivo. O objetivo de Cristo era dar a sua vida para que todos pudessem se unir a Deus. Esse era o objetivo ali da vida dele, daquele momento em que ele estava passando. Por mais que, não é? Algo dentro dele dizia, não faça isso, ele fala, olha, se for possível, me livra desse cálice, mas que seja feito a sua vontade. E olha que Jesus a razão, nem tinha desordem, hein? Jesus nem tinha desordem. Mas é a razão, entendeu? Que muitas vezes esse instinto, não é? Esse algo dentro dele vai dizer que não, mas a razão, ela precisa ser mais forte, ela precisa ser aquela que manda, aquela que coordena. Então ele submete, ele fala, fica na sua aí. Fica na sua porque eu preciso fazer isso. E aí você vai e faz, assim como Jesus. Então a gente tem uma certa tarefa a cumprir e que algumas coisas, né, agora passando por algumas dicas mais práticas mesmo, a gente consegue ir educando, a gente consegue, nesse documento ele de sexualidade, ele fala muito que tudo é uma questão de uma aprendizagem do domínio de si.
A gente aprende a se dominar, a gente aprende num processo de vida toda É mesmo. um processo. É um Vida processo. toda, sabe? Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. É muita pretensão achar que vai ser de um dia para o outro. Mas é uma aprendizagem constante. A gente numerou aqui três passos, né? Três coisas que podem nos ajudar. Né? A primeira delas é vigiar. Vigiar, estar sempre atentos àquilo que pode, digamos assim, desfavorecer esse nosso autodomínio. Né? Por exemplo, os homens, muito concretamente, têm uma dificuldade muito grande com a questão do olhar. Não é? Então, para que você vai ficar ali viajando e se deixando levar por olhares que não convém, que você sabe, ou, né, filmes, músicas, sabe? Da mesma forma a mulher, para que você não vai vigiar a forma como você se veste, a forma como você se porta, né? Os ambientes que você frequenta, o tipo de comportamento que você tem. A música que você escuta, porque assim, muitas vezes não a pessoa vai dizer, mas eu posso ir em tal lugar, um lugar que um ambiente totalmente impróprio, não é um ambiente onde você tem muita perversão. Mas eu posso ir nesse lugar e não pecar. De fato, você consegue naquele momento não pecar. Mas isso não quer dizer que tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você presenciou, não vai de alguma forma te influenciar. Porque vai ficar às vezes na sua memória, isso pode influenciar na sua imaginação, não é? Num momento de maior fraqueza, tudo isso pode vir à tona, não é? Então, é um conjunto de coisas que eu preciso me cercar daquilo que é bom. Ou seja, eu vou ler bons livros, eu vou ver bons filmes, eu vou escutar boas músicas, tudo que vai me ajudar a criar bons instintos, bons desejos, bons apetites, não é? Então, assim, vigiar, né? Tá sempre atento. O segundo passo... Inclusive as companhias que a gente tem. Sim. Inclusive as né? companhias que não a gente tem. A gente não tá defendendo uma questão de bolha, não, tá, gente? De você se, sabe, e nem de você desprezar as pessoas, assim, mas muita gente fala assim, mas Jesus andava com as prostitutas. Mentira, Jesus nunca andou com as prostitutas. Ele ia até as prostitutas para pregar o evangelho para elas e convertê-las, entendeu? Ele não andava junto, ele andava junto com os apóstolos, ele andava junto com aqueles que desejavam, não seguir os seus ensinamentos, que, desejavam ser fiéis ao chamado de Deus. E é isso que a gente precisa também para a nossa vida. Então não é não que você vai desprezar as outras pessoas, fazer mas pouco dos outros, não é nada disso. Mas assim, a gente precisa estar sempre vigiando e se cercando de coisas boas, de pessoas, de companhias, de amizades, né, que nos edifiquem mesmo, nos levem para o céu. O segundo ponto é se mortificar. A mortificação tem tudo a ver com isso, né? É exatamente tudo. Esse exercício, essa academia assim, que a gente entra espiritual. Esse né? exercício de renunciar a si mesmo. O homem que é mortificado constantemente, não só na quaresma, né? O povo brasileiro, não sei os outros povos, mas a gente aqui no Brasil tem muito essa cultura assim de... Nossa, na quaresma, até quem não é de igreja muito assim, nossa, não como carne. Eu, sabe, agora... Aí chega na sexta-feira santa e come bacalhoado. É um negócio meio esquisito, assim. Mas não, a mortificação ela precisa ser constante. E a gente não precisa fazer grandes mortificações, grandes coisas. Né? Se a gente conseguir, tudo bem, mas não é de uma hora para outra que a gente vai estar, como a gente falava há uns tempos atrás, comendo 2 batatas por dia para se mortificar, como São João Maria Vianney fazia. Ou jogando cinza na comida para não sentir o prazer de comer como São Francisco fazia. Né? Não é amanhã que eu vou estar tendo condições de fazer isso. Ou dormir sentado todos os dias como Inha Chica fazia, como São Padre Pio fazia. Irmã Dulce. Enfim, mas a gente, como é um processo, eu posso começar aos pouquinhos a fortalecer a minha vontade, a fortalecer a minha... realmente ter uma vontade decidida, né? Forte. Para que quando venha uma tentação, para que quando venha um desejinho ali desordenado, eu consiga ter o domínio, o autodomínio. Então, são coisas pequenas, né? São educar os meus sentidos devagarzinho. Tem gente que tem até uma prática muito interessante de, às vezes, na mesa de trabalho, do escritório, alguma coisa assim, colocar, por exemplo,
um bombom, um doce, alguma coisa que eu gosto muito de comer, sabe assim, que eu acho top. E aí a pessoa pega e fala assim, não, eu não vou comer, eu só vou comer no dia tal. Ou não, nem coloca, entendeu? Deixa ali e vamos ver. Isso parece bobeira. É uma bobeira, mas na verdade vai exercitando a gente, vai exercitando a nossa vontade para dizer, olha, não é porque eu olhei, que eu senti vontade, que aquilo vibrou dentro de mim, que eu vou fazer. Você vai educando, né, a sua alma, até mesmo o seu próprio cérebro, né, para ser forte, para ser mais forte. E assim, as pequenas coisas, né, um pequeno jejum que você se propõe, você se sentar de uma maneira nem tão confortável, você não reclamar, você, né, não ficar falando demais. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela desenvolveu toda uma espiritualidade, não é? A partir disso, né? De pequenos gestos de amor, pequenas renúncias que você faz, né? Que isso vai agradar ao Senhor, porque vai começar a te fortalecer e você começa a ser mais dono de si mesmo e assim poder fazer cada vez mais a vontade de Deus, não é? Você menos é levado pelos seus desejos, exatamente porque você vai fortalecendo. A mortificação, ela tem, vamos dizer assim, duas finalidades. A primeira é essa, não é? De realmente fortalecer a tua vontade, submeter os teus instintos, porque você vai enfraquecendo eles, né? Você não anula eles, porque eles são importantes, eles são necessários, mas eles começam a se submeter à sua razão. Ele já não tem mais tanta força para ditar o teu agir. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o orar, né? Nem tudo é esforço humano, nem tudo, na verdade, muito pouco. Na verdade, a maior parte... A maior parte é a graça de Deus. E a graça de Deus a gente obtém com a oração. A oração é que vai fazer frutificar em nós as graças recebidas pelos sacramentos, vai implorar, né, do trono de Deus aquilo que a gente necessita. Exatamente porque a oração, ela nos une a Deus. Ela cria esse laço de intimidade, não é? Um casal, ele pode fazer sexo todos os dias, mas se ele não conversa, ele não tem intimidade. Não é? Na nossa relação com Deus é a mesma coisa, não é? Ainda que eu comungue todos os dias, se eu não oro, se eu não converso com Deus, se eu não abro o meu coração, eu não vou criar essa intimidade. E aí as graças que eu recebi muitas vezes não vão frutificar, não é? Então eu preciso sempre estar em oração, uma oração constante, diária, não é? Sincera, para que eu possa então fazer com que essas graças frutifiquem na minha vida. E aí a gente, agora meio que como um resumão, né? A gente vê que assim, a nossa tarefa mesmo consiste em amar, como Deus quer que a gente ame. E quem alcançou essa meta, né, foram os grandes santos. Mas muitas vezes a gente olha para a vida dos santos e a gente fala, Senhor, né, dá-me a graça, porque tá muito longe. Mas isso não quer dizer que a gente precisa se render, que a gente precisa desistir da batalha. A gente costuma fazer uma pequena analogia que a gente queria trazer aqui para vocês. O tempo está bem curto até. Porque assim, o mundo ele já se rendeu. O mundo ele já desistiu. Desistiu. Não é? Ele olha e aí pro ele projeto, faz ele uma fala, caricatura não. de amor. Ele vai falar, não, isso aí não é amor. O amor é você simplesmente liberar os teus sentimentos. Libera os teus sentimentos. E é muito legal porque a arte ela acompanha muito, né? Ela acompanha muito a questão do amor, não é? A forma com que o mundo encara o amor, não é? É a forma com que o mundo se manifesta através da arte. Então, eu queria mostrar aqui um quadro, não é, de uma pintura moderna, que é isso daqui. Eu não sei se ele é assim, não dá nem para saber. Vou botar ele assim que fica mais fácil de ver. Tá vendo? Isso é uma pintura moderna e é exatamente um retrato do que o mundo diz que é o amor. Ou seja, simplesmente libera os teus sentimentos. Totalmente, não tem nenhuma ordem. Não precisa ter ordem, não precisa ter beleza, não precisa ter uma finalidade. Você libera. É uma manifestação de um sentimento ali, na hora, né, que a pessoa teve, aí ela pintou, extravasou. Muitos artistas hoje, renomados, fazem isso cuspindo tinta, jogando tinta no chão e rolando. Tem macaco que faz uns negócios desse daqui, entendeu? E é isso que o mundo ele vai dizer que é o amor hoje, um negócio mais ou menos assim. Deixa fluir, né? Deixa aí os seus sentimentos te guiarem,
vive um dia de cada vez, e é isso mesmo, e você tá amando. Porém, nós sabemos que isso não é o amor, ou seja, o amor ele requer um esforço, o amor ele requer uma dedicação, o amor ele tem uma finalidade, ele tem um propósito, o amor é belo, o amor ele é um ícone da bondade de Deus, não é? Então, um belo retrato do que é o amor, não é? Seria uma pintura como essa. Isso é uma obra de arte, né? Isso é como se fosse a vida de um santo, né? Quem aprendeu mesmo qual era o objetivo. O amor de um grande santo. Né? E pintou da sua maneira, com seus dons, com as suas características próprias. A gente vê que os grandes mestres da pintura, cada um tem o seu estilo. Mas... quem vai dizer, né, que isso aqui não tem sentimento? É óbvio que tem sentimento, mas não é só sentimento. Não é? Existe aqui muita técnica, muito esforço. muita não é? ordem. Muita ordem. São horas e horas, talvez anos e anos e anos praticando para conseguir chegar numa perfeição dessa de pintura. A mesma coisa é o amor dos santos, não é? É óbvio que tem sentimento, mas existe ali muito esforço humano, existe muita renúncia, existe, não é, muita dedicação para conseguir amar daquela consequentemente, forma. a graça divina, né, que os capacita, né, o dom de Deus. A grande questão é que a gente olha para isso e fala, mas é impossível. Como é que eu vou pintar desse jeito? Como é que eu vou amar como esse santo ama? Não é? Mas nem tudo está perdido, porque sempre há uma possibilidade. Isso aqui foi um desenho que uma mocinha de 7 anos fez, isso há uns 5 anos atrás. Mas é exatamente isso, sabe? Muitas vezes a gente não vai ser capaz de amar como um santo, mas eu olho para a vida daquele santo, eu olho para como aquele santo amou, e eu começo a caminhar, eu começo a pintar, eu começo a desenhar, sabe? Com todas as minhas limitações. Você vê que, né, a criança ela desenhou isso daqui olhando para a imagem. É muito legal o detalhe que Jesus ele tá pequenininho no colo de Maria ali, né? Porque a criança falou, não, mas se Jesus ele é filho de Maria, ele tem que ser menor que ela. Ele não pode ser maior, compreende? Você vai se esforçando. O importante não é pintar dessa forma. O importante é ter isso como meta, não é? E começar a caminhar, sabe? O resto é a graça de Deus que vai agir através da gente. Você vê que quando Jesus ele escolhe os seus, ele não escolhe aqueles que estão mais capacitados, mas ele escolhe aquele que tem o coração aberto para a graça de Deus. Sincero. Porque quem age é Deus. É Deus que vai agir na nossa miséria. Ele vai nos curando, ele vai nos fortificando e ele vai nos conduzindo à perfeição. E é muito bonito, né? Que a gente vê que um pai, quando ele se depara com uma obra dessa, né, de uma criança, ele se alegra. Aquilo traz alegria ao coração dele, por mais que nenhum pai vai falar assim, nossa, mas como tá diferente daquilo que você, da obra, né, que você estava se baseando, assim. Ninguém vai falar, nenhum pai vai falar isso, né, porque o pai ama. E Deus, da mesma maneira, olha para o nosso esforço, ainda que saia, né, esquisitinho ainda, com as proporções, né, defeituosas, mas Deus olha mesmo aquela sinceridade, aquele empenho, aquele suor, e ele já se agrada. Ele já se agrada. E o Senhor, mais do que ninguém, sabe até onde nós podemos chegar, as alturas que nós podemos voar, né? No amor, nessa plena doação, nessa plena capacidade de entrega mesmo, e de corresponder à graça dele, né? A tudo que ele nos dá. E quantos santos, cada um diferente do outro, cada um na sua época, cada um na sua realidade, conseguiram se decidir mesmo e dizer, nossa, eu estou muito longe da perfeição divina, eu estou muito longe, né, dos grandes e grandes santos, a própria Santa Teresinha, né, que é uma super santa, se via dessa maneira. Eu sou uma débil ave, ela falava, eu sou nada, mas eu me decido. É como São Paulo. Não que eu tenha atingido a meta, mas eu não paro de correr. Eu não paro de correr. Não é? A nossa vida é essa. Não é? Eu olho para
para as minhas misérias, eu clamo a graça de Deus e eu vou pouco a pouco permitindo com que essa graça me fortaleça e eu vou vencendo. Dia após dia, exercício após exercício, renúncia após renúncia, e eu vou crescendo no amor, ou seja, eu vou crescendo na capacidade de me doar ao outro. Não é? Ainda que hoje essa capacidade seja pequena, com o auxílio da graça, com a minha abertura, com a minha boa vontade, amanhã ela vai ser um pouquinho maior e depois ela vai ser um pouquinho maior. E quando eu menos perceber, eu estou conseguindo amar. Ainda que de forma débil, mas eu estou conseguindo amar. E cada vez mais eu vou crescendo no amor. Ela já não é abstrata, ela já não é sem sentido, igual aquela primeira arte. Mas ela já comunica alguma coisa. Ela já comunica, ela já diz, olha, eu tô aqui pra servir, eu tô aqui pra amar, eu tô aqui pra me doar. Né? Ainda que de maneira muito imperfeita. Então, assim, gente, não vamos desistir. Né? Mesmo sabendo que é difícil, sabendo que temos, né, o mundo inteiro contra nós, sabendo que temos nós mesmos contra nós. Mesmo olhando pra gente e falando, é impossível. Né? Não dá, mas não, vamos lá. Deus apostou na gente. Né? Deus que sabe de tudo isso, quis apostar na gente, veio, morreu na cruz por cada um de nós. Então, quem somos nós? Né? Para não, digamos assim, não correr o risco, não nos arriscarmos, não nos decidirmos. Não confiar. Sabe, isso é muito medíocre. Vamos ser gente, né, de peito, gente que encara mesmo. E com a graça divina é possível. Com a graça divina, a santidade é possível. A santidade é alcançável. Né? Não pelas nossas forças, mas com a nossa decisão e a nossa sinceridade de coração, as coisas acontecem. Tá bom, gente? Enfim. Então, enfim, hoje a gente se estendeu mesmo. Um pouquinho mais do que a gente queria. O tempo, né, é curto. E olha que a gente cortou bastante coisa ainda aqui. Né, já tá tarde, mas a gente agradece muito a companhia de vocês. A gente espera amanhã continuar esse caminho aí. Amanhã a gente já vai entrar mais assim no assunto do matrimônio, né, da relação ali, a palestra que chama Liturgia dos Corpos, né? Como que a nossa sexualidade ela expressa, né, de certa maneira, esse mistério divino, esse mistério de amor. Então, esse chamado à doação. A gente agradece, né, a vocês que agradecemos conosco, muito mais uma vez. Pedimos, né? que rezem por nós. Participem do nosso sorteio que está acontecendo, que vai acontecer sexta-feira aqui ao Exatamente, vivo. olha, mais uma peça belíssima que vai ser sorteado. Essa, mais um busto de São José. E tem... Tá lá no feed lá, procura uma fotinha lá no Instagram lá. Super fácil de participar, tá bom? E a gente se vê amanhã, se Deus quiser, tá? Vocês, a gente pede que divulguem, né? Sendo possível, para os amigos, convidem para estar aqui conosco ou ver depois. A gente vai ver se hoje a gente consegue colocar ainda no YouTube, para ficar mais tempo, né, disponível. E muito obrigada, tá bom, gente? Agradecemos muito. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,